Olá, estamos em mais uma Escola Sabatina, mais uma classe interativa. Você aí, nós aqui, você orando por nós, nós orando por você. Ou seja, mais um trimestre, segunda lição e um trimestre fantástico. Você já tem a lição? Já pediu? Já chegou? Não, ainda não? Manda um recadinho para a gente, o Kevin vai colocar o nosso telefone, nesse WhatsApp, você manda um recadinho para a gente, solicitando a sua lição, dando o seu endereço, e nós vamos enviar uma lição direto para a sua casa, com todo o conforto, para você só receber, curtir a lição, estudar com a gente, e juntamente aprendermos cada vez mais de Deus e de Jesus Cristo. A lição desse trimestre fala de um grande conflito, o qual eu e você estamos dentro dele. É muito importante nós estudarmos, aprendermos cada vez mais, porque Satanás, um inimigo derrotado, também quer derrotar eu, quer derrotar você, quer derrotar o seu lar. E nós estamos aqui com essa lição, com a graça e a misericórdia de Deus e o Espírito Santo, estudando como nos vermos livres do pecado, livres de Satanás e cada vez mais e mais de Jesus Cristo. Muito obrigado. Não esquece de dar o seu joia lá, dar o seu like, compartilhe. Convido os seus amigos a estudarem junto conosco a nossa lição. Você também compartilha com os seus, vamos dizer assim, os seus companheiros de trabalho, os seus companheiros de casa, ou seja, sempre, a oportunidade que você tiver, você fale de Jesus e aproveite e apresente a lição da Escola Sabatina, tá bom? E hoje aqui eu tenho um privilégio muito grande de ter mais duas pessoas fantásticas. Tudo bem, Joel? Tudo ótimo, graças a Deus. Que Deus abençoe você, tá? Obrigado, porque você sempre está aqui à disposição da nossa classe, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Amém. Pastor, muito obrigado. Não é a primeira vez que o senhor vem, mas nesse trimestre é. É claro que o trimestre está começando, né? Agora, quando você falou de fantástico, eu já me senti assim mais até... As pessoas que estavam na Globo? É, me senti mais importante até. Não, aqui é a TV Varginha, TV IASD Varginha. Mas que bom, pastor, vocês estão tudo jóia, né? Graças a Deus. Eu quero mandar um abraço para todos vocês, tá? Todos vocês que nos assistem, que estão com a gente, que compartilha, que indica o nosso canal, todos vocês que curtem também o culto com a gente. Olha, muito obrigado. O pastor está fazendo uma série fantástica todos os domingos. Vale a pena indicar para os amigos. É uma linguagem muito popular, muito assim fácil de entender, temas complexos da Bíblia. Vai ser muito bom. E o Joel, todo domingo às 18 horas aqui na igreja, numa salinha que tem na igreja, todo domingo às 18 horas tem uma classe bíblica fantástica. Os meus amigos vão vir participar com ele da classe bíblica. Então, convide os seus amigos e venha você também, tá? Para nós é muito importante receber você aqui pessoalmente. E agora vamos partir para a lição, né? Como diz o Joel, chega de conversa fiada, Joel? Chega de conversa fiada. Então, vamos para a lição, que essa lição ela é fantástica e a gente tem muito que aprender. E agora, pastor, nós temos um momento muito especial, que é o momento da oração. Se você tem um pedido e quer que Deus abençoe seu lar, abençoe a sua casa, que Ele ouça o seu pedido, nós vamos estar aqui orando por você e orando também pela nossa classe. Então, por favor, na hora que o pastor estiver orando, coloque-se na oração. Se você quiser levantar a mão aos céus, ajoelhado, do jeito que você quiser, ore conosco. Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, todo-poderoso, o nosso louvor e a nossa gratidão, porque nesse momento nós temos a oportunidade de estarmos falando contigo na certeza de que o Senhor ouve as nossas preces. Amém, sim. A nossa gratidão ao Senhor, porque estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Obrigado, Deus. Mas aqui os ouvintes têm as suas lutas, os seus desafios. O Senhor conhece a cada um, a sua necessidade. Nosso pedido é que o Senhor possa atender as necessidades de cada um de acordo com a sua vontade. E nos conceda o Espírito Santo nesse momento, que ao estudarmos a Bíblia através da lição da Escola Sabatina, nós possamos receber o discernimento espiritual para que possamos compreender a sua palavra. Amém. São bênçãos que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição dessa semana, que é a lição 3, aqui fala: luz brilha na escuridão. Eu morei uma vez na roça, Joel. Era uma roça lá em Assis Chateaubriand, e nós nunca tínhamos morado em roça. E meu pai resolveu virar roceiro. Então, para os filhos ficar mais perto da roça, dos animais, nós fomos para a roça. Aí meu pai tinha o DKVzinho, era um carmanguia, os carros que ele tinha na época. Ele vinha para a cidade, né, pregar, dar os estudos bíblicos, e nós ficávamos na roça.
A coisa mais assustadora que tinha para nós é quando começava a escurecer. Porque antigamente, pastor, não sei se é dessa época, para que a gente ficasse mais quietinho. Novo, é bem né? mais novo, mas eu acho que um pouquinho do Saci Pererê tinha lá. Da mula sem cabeça tinha lá. Então, as pessoas, para a gente ficar quietinho em casa, ficavam, ó, você cuida. E no sítio, nós não sabíamos o que era, tinha um pé de chorão. Vocês conhecem pé de chorão? Sim. Zzz, faz aquele barulho. E fala, ó, quando tem esse barulho assim, ó, vocês cuidam que o Saci Pererê, a mula sem cabeça vem. Minha nossa, quando começava a escurecer, era moleque para dentro de casa, não queria, a mãe não precisava nem chamar. E interessante que a nossa lição 3, ela diz assim, eu achei ele verso interessante. Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com você. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Eu fico aqui imaginando, né, Jesus, eu acho que olhando as minhas mulas sem cabeça, olhando os traumas e os medos que a noite trazia, a escuridão trazia para nós, Jesus aqui, ele deve também estar olhando as mulas sem cabeças, né, que Satanás desde o pecado vem trazendo, né, os traumas, e Jesus assim apela, né, para cada um de nós, para você que está aí para a gente, a lição está introduzindo ela, por favor, se essa luz é de vela, porque nós tínhamos luz de lamparina, use a luz, ande com ela. Se for de farol, ande com ela. Se for lanterna, ande com ela. Ou seja, é muito importante a luz. É isso? A claridade da Bíblia, a claridade do Espírito Santo, a luz que vem para a gente, é algo que realmente, nesse tempo de escuridão, traz importância para a gente, pastor? Sim, sabe, Jefferson, na verdade nós vivemos em um mundo obscurecido pelo pecado. E a nossa história é de mais de 6.000 anos, ou praticamente 6.000 anos, de um mundo obscurecido pelo pecado. E eu estava pensando sobre isso esses dias, né? Existem, inclusive, alguns influencers aí dizendo, eu já vivi 40 anos, 40 e poucos anos, e Jesus não veio, e isso aí não é verdade. Dentro de uma perspectiva humana, 6.000 anos é muita coisa. 40 anos é muito para quem vive 70, 80, alguns, na raridade, um pouco mais. Mas quando nós pensamos em um Deus eterno, 6.000 anos não é nada, passa muito rápido. E a grande verdade é que esse mundo obscurecido pelo pecado, ele pode brilhar quando nós colocamos Jesus como centro da nossa vida. Amém, Joel. A luz e as trevas, né? Diz que treva é a ausência da luz. E a gente tem percebido, né, que quanto mais longe nós ficamos de Jesus, parece que a gente não enxerga o que a gente faz de errado, né? Parece que a gente perde o norte, é isso, né? E vai se tornando uma realidade na sociedade, né? A gente vê que, ao longo dos anos, aí, muito do que a gente aprendeu que era errado, hoje já nem se fala mais. E as pessoas vão se acostumando a viver de uma forma com o que a sociedade traz como verdade, com o que o contemporâneo traz como verdade. E hoje nós temos assim uma sociedade que está cega, ela está em trevas. As pessoas têm dificuldade de decidir, as pessoas têm dificuldade de enxergar, as pessoas têm dificuldade de discernir aquilo que é certo, que é errado, principalmente no campo espiritual. E é complicado. E o mais interessante, pastor, que já na lição de domingo, eu acho o tema dela assim, o texto dela, um título fantástico, que é Concessão à Estratégia Sutil de Satanás. João 14,6, que é um dos temas principais dessa lição, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai, senão por mim. A questão toda é concessão. Qual é a diferença, pastor? Um dia eu escutei, eu acho que foi o senhor mesmo que falou, num sermão, que a guerra ela é injusta entre Deus e Satanás, porque Deus só usa uma arma, e Satanás, qualquer uma, desde que fere, ele usa. Ou seja, o senhor quis dizer na época que a verdade é mentira, né? Eu não estou lembrando exatamente o que eu quis dizer nessa época, mas eu posso dizer agora. Sim. Aquela época eu já não lembro mais, mas sabe,
Eu poderia até usar uma outra expressão sobre questão de justiça ou injustiça. Mas vamos lá. Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Isso. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Jesus é a verdade, nós sabemos que o oposto dele é o inimigo dele, que é mentira. Satanás, ele é mentiroso na sua essência. Agora, falando sobre essa guerra, sobre essa batalha espiritual, se Jesus ele quisesse exterminar Satanás, na hora, né? Seria um massacre. Não seria nem uma batalha, seria um massacre, porque Satanás não tem mínimo de condição. A verdade é que, devido ao grande amor de Jesus, ele dá um tempo para que essa batalha espiritual ela chegue ao clímax que ela precisa para algumas coisas. Em primeiro lugar, é para que o nome de Deus seja vindicado, porque Deus ele está nessa luta, nesse conflito espiritual, está a vindicação do nome de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é Deus, no seu infinito amor, dando oportunidade para que ninguém se perca. Mas que todos se convertam. Mas que todos se convertam. E por isso, parece que está demorando muito a sua volta, mas ele virá na plenitude dos tempos. No tempo certo ele está esperando até o ponto em que ninguém mais vai se perder por falta de oportunidade. Aí ele virá. Eu não sei, Joel, se alguma vez você foi atacado por pessoas que usam da mentira. Mas é complicado, né? Quando você usa somente a verdade e a pessoa usa a mentira. Porque as armas da mentira são várias. Ela é o oposto da verdade. E às vezes a mentira é parecida com a verdade. Esse dia o Dr. Rodrigo Silva mostrando como é que eu posso falar uma mentira sem mentir. Ou como é que eu posso falar... Entendeu? Ou seja... Como a gente vai se ver no meio dessa questão doutrinária, nessas questões que Satanás mistura? Como sobreviver a isso? A lição trouxe para a gente o exemplo de como Satanás usou as palavras de Deus para confundir Eva, né? Deus disse para não comer de uma árvore específica. E Satanás falou assim, é verdade que vocês não podem comer de todas. Ali já começou a enredar Eva. E Eva falou, não, eu só não posso comer de todas, só não posso comer essa. Aí ele falou assim, é certo que não morrereis. E Deus falou, certamente morrerás. Então são jogos de palavras, né, que vão colocando em xeque, em dúvida, a palavra de Deus. Esse é o exemplo original, mas isso se estende até os dias de hoje. Né? E há sempre essa mentira no meio da verdade, onde tira ali o foco da palavra de Deus. O único meio que nós temos de não sermos enganados é termos um coração sincero. Não basta estudar a palavra de Deus, não basta pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa ter um coração sincero. Por quê? Porque ao nos depararmos com a verdade clara que o Espírito Santo e a palavra de Deus vão revelar para nós, se o coração nosso não for um coração sincero, a gente vai ter uma tendência a ser enganado constantemente. Porque quando eu aceito a verdade de Deus, ela é luz. Quando a luz chega na minha vida e eu aceito ela, o meu coração, né, ele está aberto, está receptivo. Eu tenho um crescimento espiritual. E o Espírito de Profecia nos diz assim, que Deus nos dá luz para saber a qual espírito nós pertencemos. E Ele não nos dará uma nova luz enquanto nós não aceitarmos aquela que já foi dada. Sim. Então, isso envolve muitos aspectos na vida espiritual. E temos que estar bem, com o coração bem sedento, né? Como o salmista, lembra? Como a terra árida, né? Está desejosa de receber a água da chuva, assim tem que estar nosso coração, né, pastor? Eva não confiou em Deus. Então, esse é o ponto. Deus apresentou uma verdade para ela e ela não confiou. Assim é na nossa vida. E a gente tem que cuidar, né, Joel, pastor, porque hoje em dia há tantas mentiras parecidas com a verdade. Então, a pergunta que a lição mesmo faz para nós é a seguinte: qual a importância de conhecer a verdade? Eu vou fazer duas perguntas. O senhor se vira para responder, pastor. Qual é a importância de conhecer a verdade? Como posso me proteger para nunca ser enganado? Veja só,
A importância de conhecer a verdade é porque a verdade ela me dá diretrizes, o discernimento espiritual e condições de tomar decisão na hora certa. Por exemplo, as pessoas que vão para um campo de concentração dizem que há momentos em que, no máximo em 15 minutos, ela tem que tomar uma decisão. A todos aqueles que estão envolvidos em uma guerra, a vitória ela é alcançada entre 10 a 15 minutos, em um momento decisivo, onde precisa tomar decisões. Por isso, os militares eles são preparados para tomar decisão. Ele tem que decidir. Nessa trajetória da vida espiritual, há momentos em que a sutileza de Satanás ele é tão próxima com as verdades de Deus que você tem que estar embasado no assim diz o Senhor, no está escrito. Como Jesus venceu no deserto. Como Jesus venceu no deserto, exatamente. A base era a palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus ali sabe tomar a decisão certa. E nós precisamos disso. Um outro detalhe, depois você repete a segunda pergunta se eu não respondi. Não, já está tudo englobado aqui. Uma outra grande realidade é quando nós analisamos, e o livro Patriarcas e Profetas ele fala sobre isso. Eva, ela errou por acreditar nas mentiras de Satanás, mas nenhum de nós seremos condenados por acreditar nas mentiras, mas por não acreditar na verdade. Essa frase é chique. Muito forte, não é? Então, assim, porque quem acredita na verdade, e a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, você se liberta das mentiras. Amém. Aqui, então, por isso a gente precisa, né? No Grande Conflito, na página 39 e 40, olha o que diz aqui que eu achei muito legal. Satanás, para manter o domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los em ignorância com respeito às Escrituras. Ou seja, quanto mais ignorante eu for com respeito à palavra de Deus, mais eu estarei à mercê de Satanás e os ataques deles, né? A lição aqui diz que Satanás bem sabia que as Escrituras habilitariam os homens a discernir os seus enganos e a resistir ao seu poder. Então, como ele sabe disso, ele não deixa a pessoa estudar, né? Sim. Eu não consigo ler a Bíblia. Já escutou isso aí? Não tem tempo para ler Bíblia. Não vai ter nunca. Né? Não vai ter nunca. Na lição passada, a gente vê o surgimento do movimento do cristianismo. Isso. E como a igreja surgiu poderosa. Avançando, né, pregando o Cristo e esse crucificado. E a igreja foi ganhando, né, espaço. Ela surge num ambiente extremamente pagão, né, supersticioso, e ela foi quebrando, né, a mensagem foi quebrando essas correntes, essas amarras. E o inimigo ele ficou irado. E aí a estratégia dele foi o quê? Vamos acabar com isso o mais rápido possível. Porém, as perseguições tiveram um efeito contrário. Né? Elas deram, né, elas ampliaram, as pessoas fugiram, foram pregando o evangelho por onde elas passavam, e cada cristão que morria, né, vinha 10, 20. Isso. E aí, o que aconteceu? Ele viu que estava perdendo a batalha, ele mudou de estratégia. E ele passa a misturar verdade com engano. Aí a gente tem ali o período da quarta igreja do Apocalipse, né? A igreja de Pérgamo, Tiatira, alguma coisa, acho que é de Tiatira. E aí o quarto selo do Apocalipse também. Até chegar na de Laodiceia, que era pura. Onde a igreja, a gente vê que Paulo, ao, né, partir, falou: eu sei que eu vou partir, mas a minha orientação é para vocês ficarem atentos, porque vão surgir dentro do nosso ferozes, meio, né? Lobos vorazes. E aí a mensagem ela foi sendo misturada. A lição trouxe a informação para nós que muitos pagãos se converteram sem as devidas instruções do que era o cristianismo. Eles não deixaram os seus costumes, pelo contrário, eles fizeram ali um sincretismo, uma mistura, né, religiosa entre paganismo e cristianismo, e essas concessões, né, foram responsáveis por trazer trevas para a verdade bíblica. A doutrina pura, ela, né, ela foi se misturando, e aí a gente vai ver as doutrinas erradas que vieram, a adoração aos santos, a instituição do domingo como dia de guarda, a gente vê oração pelos mortos, imortalidade da alma, e isso tudo foi se tornando lá naquele período, e a gente colhe os frutos disso até hoje. Até hoje, né? Pastor, assim, quando Paulo ele chama essa atenção, que já está na lição de segunda-feira, né? Quando ele chama essa atenção dos lobos ferozes que vêm, eu acho mais interessante a forma como que ele diz: eu sei que bem depois da minha partida,
entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Aí ele continua, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Qual é o cuidado eu hoje, que fala na época de Paulo, qual é o cuidado que hoje eu tenho que ter, até mesmo com meu amigo, meu irmão, com relação ao que se é falado da palavra de Deus? Na verdade, como o Joel bem colocou aí, como o inimigo percebeu, né, que aquele caminho não era seguro, dizem até que o sangue dos mártires era como semente do evangelho. Quanto mais derramava, mais o evangelho crescia. Então o inimigo veio com essa estratégia, misturar a verdade com o erro. Então veja só, quando o inimigo ele vem como um anjo de luz, ele não vem como Satanás, como o diabo, ele não se apresenta. Quer dizer, uma mensagem gostosa. É claro, algo maravilhoso, com uma mensagem confortadora e tal. Então, qual que é o grande cuidado que a gente tem que ter? Nós temos que diligentemente estudar a palavra de Deus, dedicar um tempo diário ao estudo da Bíblia, e como foi muito bem colocado aqui, com humildade, com o coração aberto, pedindo para Deus, Senhor, me faça compreender a sua vontade. Não, porque nós temos uma tendência de estudarmos a Bíblia, mas pensando no que eu quero, no que eu gosto, no que... Isso. E isso é uma tragédia, porque eu já vou com um preconceito, com algo estabelecido. Eu estudo a Bíblia para provar o que eu acredito, e essa é uma maneira muito errada de estudarmos a Bíblia. Então eu tenho que estudar a Bíblia com um coração aberto, de alguém que reconhece que é um pecador, que Deus tem que fazer uma obra, porque os lobos vorazes estão por aí. O inimigo, ele vem vestido de anjo de luz, de muitas outras pessoas ali para atacar. E nós estamos vivendo em tempos já difíceis. Vocês percebem que nas redes sociais já começou esse negócio aí de pessoas se manifestando para falar sobre um arrebatamento secreto que não é bíblico, e tudo isso aí são os lobos vorazes que vêm para poder destruir. Então, o ponto principal nesses dias finais vai estar com o tema da volta de Jesus. O falso Cristo, o falso profeta. Então, eu posso interligar, então, já me desculpa, porque a gente veio falando da Bíblia, do papel e importância da Bíblia, Paulo fala das heresias que ia entrar, e a lição de terça-feira, então, vocês já estão nela, então por isso que eu vou continuar a discussão, porque o senhor veio falando dos lobos vorazes, né, o Joel já falou das doutrinas que iam ser introduzidas na igreja, então eu vou puxar vocês para cá agora, para a parte de terça-feira, que eu achei interessante aqui algo que Jesus falou em João 17, de 15 a 17, que é o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Ou seja, Jesus falou, vai acontecer tudo isso, mas permaneçam eles ali. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós estávamos falando do papel da Bíblia como sendo a palavra de Deus. Aqui a gente está falando também sobre o perigo de escutar pessoas trazendo novidades, ou, como o senhor falou assim, palavras bonitas que não são. Então, assim, o papel original da Bíblia, que a gente pode dizer assim, é nos guiar 100% à verdade. Ou seja, o que está na Bíblia é aquilo que eu tenho que acreditar como verdade, Joel? No primeiro estudo que nós tivemos na classe bíblica, a gente introduziu analisando a confiabilidade da Bíblia, como ela sendo a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que Deus usou homens para escrever a Bíblia, e a gente comentou um pouco, analisamos um pouco o momento em que nós vivemos, onde nós temos aí mais ou menos, os últimos estudos mostraram mais ou menos 47 mil religiões cristãs. Diferentes. E a pergunta é, se todos usam a Bíblia, por que 47 mil religiões? Com tantas divergências ou com tantos pontos que não, sabe, eles não convergem, eles são muito diferentes. A realidade é a seguinte: o modo como as pessoas estudam a Bíblia, ele determinou esse número de religiões. Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui, agora vocês dois que se virem. Bom, você disse que é o modo. Não é a pergunta que eu queria fazer, agora eu vou pular para agora. Mas a palavra dos pastores, padres, bispos, apóstolos modernos, não servem para a salvação? Tem que ter a Bíblia, pastor ou Joel? Então, o que eu quis dizer com o modo o grande problema, o pastor já citou aqui, é eu interpretar a Bíblia segundo o meu ponto de vista. Nós temos orientações básicas de como se analisar um texto bíblico, certo? Usando o contexto,
o momento em que ela foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, qual que era o objetivo, o que se passava, às vezes, numa carta de Paulo, o que se passava lá na igreja de Corinto, qual era o problema, qual era a geografia de Corinto, tudo isso, todas essas informações ajudam a compreender o texto bíblico. A alta crítica, que você muito fala sobre ela, diz que você tem que analisar segundo o seu ponto de vista, não o ponto de vista dele. O que a Bíblia está dizendo para você? Então, isso deu uma margem para várias interpretações. Na classe bíblica, o que nós aprendemos lá? Quem interpreta a Bíblia? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Deus pode até usar a gente para ser um instrutor bíblico, não Quem intérprete que da Bíblia. interpreta a Bíblia? A gente, com o auxílio do Espírito Santo, ao analisarmos a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Pastor, essa é a regra áurea. Eu vou pegar o para a pastor leitura agora do texto. pela calcanhar dele agora. Você respondeu bonito, legal, mas ele é o pastor aqui, a tua palavra então não vale nada, é isso? Em relação à verdade. Veja Se o senhor falar uma coisa para mim, eu tenho que ir aonde? Como é que é o esquema? Tá, deixa eu tentar historiar isso aí da seguinte forma. Ellen G. White, nós, adventistas do sétimo dia, e se você está nos ouvindo, você não é adventista do sétimo dia, nós temos Ellen G. White como uma profetisa da igreja adventista do sétimo dia, tá certo? Isso não é novo, porque nós acreditamos em outros profetas, inclusive, que poderão surgir de acordo com o livro de Joel. Agora, veja só, quando ela teve uma visão, e nessa visão ela viu um novo céu e uma nova terra, o anjo chegou para ela quando estava terminando a visão e disse para ela que estava na hora dela voltar para a terra. E ela disse assim: eu não quero ir embora, porque aqui é tão bom, esse mundo aqui é tão maravilhoso, lá no mundo que eu vivo, lá é escuro, lá é ruim demais. E aí ele disse para ela assim, ó: se você permanecer fiel até o fim, você vai morar aqui. Todo ser humano, ela era uma profetisa, todo ser humano é profeta, é pastor, seja quem for, nós temos o presente. O futuro depende das nossas decisões. Entendi. Então, veja só, eu posso hoje ser um instrumento nas mãos de Deus. Amanhã, se eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus ou não, vai depender da minha decisão ao lado de Deus. E aí, o inimigo ele quer destruir pastores, profetas, essas pessoas ele quer destruir. Por que ele quer destruir? Porque se ele leva essa pessoa, ele não leva só essa pessoa. Leva um monte. Ele leva um monte junto com ele. Mas é um erro muito grande eu acreditar nas palavras de pastor, de profeta. Eles são instrumentos em algum momento. Só o instrumento. Pega um violão lá, ele é um instrumento. Sozinho ele toca alguma coisa? Não. Não toca nada. Lá em casa tem um lá. Nem não sai toca do ninguém. armário, né? Nem sai do armário. Lá em casa tem um lá, só toca quando chega um músico lá. Ou você vai dedilhar alguma coisa. Não dá certo. Esses dias eu cheguei lá e fui brincar, o irmão falou assim, por isso que eu não prego. Porque se eu pregar vai ser que nem o pastor tocando. Então veja só, não acredite em palavras de pastor, palavra de profeta, palavra de... A profecia está aqui, ó. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela, sim, se o pastor ou o presbítero ou o padre ou qualquer líder religioso, se ele falar de acordo com o assim diz o Senhor, a palavra de Deus, você vai acreditar, não nele, mas na palavra de Deus. Amém. Esta é a nossa única regra de fé e prática. E é aqui que nós devemos acreditar. Joel, eu sei que você vai continuar, mas antes de você continuar, eu quero só saber uma coisa. A Bíblia já faz mais de 2000 anos que foi escrito o último livro. Certo? Ela ainda é confiável? Sempre ela será confiável. Tá. Sempre. E essa questão que eu queria deixar claro da Bíblia interpretar a própria Bíblia é que quando nós fazemos uma afirmação, a Bíblia ela é tão rica que não existe um texto apenas afirmando aquilo. Verdade, né? Então, existe uma cadeia em vários livros da Bíblia, né? A Bíblia, você vai buscando no Antigo Testamento, no Novo, em Gênesis, Apocalipse, e você vai criar uma cadeia de versículos bíblicos que a própria Bíblia, vai mostrar se aquilo que nós estamos falando é correto ou não. Então, a gente tem que parar de acreditar em palavras distorcidas, sejam de líderes religiosos, sejam de... Enfim... Se elas não estiverem de acordo com a harmonia bíblica isso se chama. Se não houver harmonia, e aí isso exige o quê, Jefferson? Estudo, exige energia. Só que hoje a sociedade perdeu o senso crítico,
A grande maioria das pessoas hoje não tem senso crítico porque se acostumaram com tudo que vem pronto da internet. Ninguém quer ter preguiça. O pessoal está usando inteligência artificial para fazer tudo. Então, assim, abrir um livro, pesquisar, gastar tempo com isso, ninguém está muito afim de fazer. Agora, Joel, sabe por que você estava falando, estava rindo aqui? Porque a lição de quarta-feira, eu achei nós já estamos nela, assim, porque a gente está falando. Automaticamente, né? Eu achei interessante assim, quer ver, ó? Raciocínio humano separado das escrituras. A primeira pergunta que eu fiz aqui é o seguinte: qual é a diferença entre opinião e a verdade? Vocês se virem para implicar. Eu acho. Eu comecei a rir porque sempre quando a gente vai conversar com uma pessoa que ela não quer basear na Bíblia, sempre, eu acho. Daí, pastor, qual é a diferença? Eu preciso entender isso. Eu acho vem de um conhecimento humano, de uma interpretação humana. Seria isso a opinião, verdade, né? E a verdade vem do assim diz o Senhor, da palavra de Deus, a revelação de Jesus Cristo. Mas deixa eu puxar um gancho sobre esse assunto de inteligência artificial. Alguns pensam que inteligência artificial é algo que vem de Satanás, sabia? Assim como alguns pensavam que quando chegou a internet era algo que vem de Satanás também. Deixa eu dizer para você, toda inteligência vem de Deus. Toda até tecnologia, né? Ela vem de Deus. Exatamente. Ali apenas É saber como usar, né? E para que usar? Saber como usar. Inclusive, você vai entender por que eu estou tocando nesse assunto. Então, assim, quando chegou a internet, se pensava que a internet era uma coisa do inimigo. E quando chega agora a inteligência artificial, que é um avanço da tecnologia, se pensa que é algo que vem do inimigo. Toda sabedoria vem de Deus. Agora, não resta dúvida que o inimigo usa a tecnologia, isso de forma extraordinária, para o mal, mas os homens poderão usar isso para o bem. Falando na Bíblia, já existe, inclusive você sabe disso, que a Bíblia está sendo reescrita pela inteligência artificial. E isso é uma maneira do inimigo usar a sabedoria da tecnologia para distorcer as coisas. É como Satanás Aliás, trabalha, já está escrita, a Bíblia já está escrita pela inteligência artificial. Ela não está disponível ainda, mas muito em breve ela será disponível. E ela vai ser distorcida, totalmente distorcida. O senhor acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer aqui para vocês, qual tem sido uma das maiores estratégias do diabo em relação ao engano? É distorcer toda a palavra de Deus. A lição trouxe para nós aqui, ó. Fala lá. Um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer que o raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito Santo e sem a base da palavra de Deus, é suficiente para entender a vontade divina. Falou já rapidinho, né? Tá definido aqui, né? Assim, as tecnologias, igual o pastor estava falando, elas vêm para nos auxiliar, mas a gente não pode viver delas, né? Não. Quando eu falei do senso crítico e até essa questão de pegar tudo pronto, né? Até por isso que eu citei a inteligência artificial. As pessoas digitam lá uma pesquisa e vem tudo pronto. Ninguém quer ter tempo e trabalho de pesquisar. E a Bíblia, ela foi feita para a gente ler com paciência, com oração, examinando as Escrituras, porque nela existe salvação e vida eterna. Não é uma leitura comum. Então, se a gente não fizer dessa forma, a gente vai pegar o pensamento dos outros. Então, eu posso fazer duas coisas aqui. O que devemos fazer para provar que a acusação de Satanás contra Deus são falsas? E na Bíblia, né? Agora, a pergunta que eu quero fechar agora, aqui para mim é a pergunta principal da lição, dessa que a gente está falando agora, a lição sobre a questão do pensamento humano. Por que a mente humana, sem a ajuda do Espírito Santo, é incapaz de descobrir a verdade? Nós somos pecadores maus por natureza, então veja só, nós temos uma tendência para a maldade, uma tendência para o erro. Então, se não for o Espírito Santo de Deus me direcionando em cada momento, eu reconhecendo essa pequenez que existe em mim, nós estamos perdidos. Voltando lá sobre os pastores, os líderes religiosos, o grande problema é que esses homens, às vezes, eles vêm mostrando uma coisa boa, maravilhosa, aquilo lhe encanta, daqui a pouco vem uma coisa ruim pelo meio. Então, só o Espírito Santo mesmo, dando discernimento espiritual, para a gente poder avançar com segurança. É o que você falou, né? Conhecereis a verdade, né? Quando Jesus prometeu o Consolador, né?
existiam ali o ministério do Espírito Santo, né? Tinha ali as suas características. E aí Jesus falou assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará, né? Guiará ao quê? Toda a verdade. A toda a verdade. Então nós temos essa dependência. A gente não consegue avançar espiritualmente sem o Espírito Santo. Então, aí a lição aqui diz, pode falar. Não, vai lá. Não, então tá. Eu quero seguir, vai lá. Porque aqui diz assim, depois daquela definição que eu falei ali sobre um dos maiores enganos de Satanás, diz assim, pode haver um caminho que pareça certo para nós, ou mesmo para culturas inteiras, mas pode ser totalmente errado aos olhos de Deus. Então eu posso dizer o seguinte, já vou lá para quinta-feira, a batalha da mente, que é o que você acabou de falar aí, certo? Essa questão de a palavra de Deus, do Espírito Santo. Então dá para, quando Paulo fala que foi cegado o entendimento, então eu posso entender que essas dificuldades que a gente tem sozinho, como seres humanos, para entender a palavra de Deus, é a falta do óleo que a gente reconhece, o Espírito Santo na vida, pastor? Com certeza. Veja só, é muito comum hoje você ouvir pessoas dizendo assim, eu fui a uma igreja, mas não gostei do culto. Vivemos em um mundo de consumismo, onde eu vou ali para consumir alguma coisa. E aí, como o Joel bem colocou aqui, eu não quero me debruçar na palavra de Deus, deixar o Espírito Santo falar comigo, vencer as minhas inclinações pessoais. E por isso que a palavra quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Por que tomar a sua cruz? É vencer o egoísmo. Tem aqui, vencer o egoísmo é a batalha mais difícil que existe. E somente através de uma entrega completa e sem reservas é que nós vamos descobrir as grandes verdades. Eu até achei um texto legal aqui na lição. A principal obra de Satanás é cegar ou obscurecer a mente das pessoas. Ele as afasta do estudo da palavra de Deus. É o que você acabou de falar e o pastor também, Joel. O estudo, não é aquela leitura rápida, né? Mas tem mais que ele falou continua, aqui. Continua. No meio, um pouco abaixo de onde você leu, assim, diz assim, muitos tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, mas escolheram não crer. Caramba, hein? E aí, ia ser forte demais. Por isso que eu disse lá no início. Se não tiver um coração aberto, também não adianta. Um coração sincero. Orar e não querer você está buscando algo, né? E quando você encontrar, às vezes vai ser tão dolorido. O pastor acabou de falar, se você quer vir após mim, negue-se o quê? A si mesmo. E esse é o ponto mais difícil, né? A gente vê que desde o início, a luta, a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Isso, quando nós analisamos esse texto, a gente já entende que é uma luta realmente pela mente. E as vias pelas quais Deus se comunica conosco através do Espírito Santo são as mesmas vias que Satanás usa também para, né, estar colocando pensamentos ruins na nossa cabeça. Então, o centro do grande conflito ele está situado aonde? Na mente de cada um de nós. Opções de escolha. Aqui a lição foi, né, forte demais. Falou que muitos já conheceram a verdade. Estiveram Pilatos, quando esteve de frente com Jesus, Jesus falou para ele, o que é verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Será que ele estaria disposto a aceitar a verdade se ele conhecesse? Era uma pergunta sincera? E parece como a forma que o autor escreve na Bíblia, ele faz a pergunta e já sai correndo. Não fala que eu não quero entender. Uhum. E alguns são assim. Sim. Certo? A verdade chega a eles e eles vão largando a verdade, né? Eu quero citar aqui o projeto do pastor, que o projeto para a igreja esse ano é Evangelista de Mão Cheia. E aí existe um estudo, né, pastor? Mostrando que a cada 4 pessoas que recebem a mensagem, né, onde é levado o evangelho a elas, uma aceita a palavra de Deus. E isso é até bíblico, porque quando a gente olha lá na parábola do semeador, né, 25% ali da mensagem que foi... E aí tinha desculpa. Alguns se depararam com dificuldades, outros foram as riquezas. E ali cada um teve um aspecto e uma semente, ela frutificou. O pastor fez um projeto aqui que chama Evangelista de Mão Cheia. É uma pessoa estudando a Bíblia com 5 pessoas. Por quê? Porque na nossa região é mais difícil ainda. E aí o pastor entendeu que
para ter uma pessoa alcançada, nós Tem que ter precisaríamos 5. levar a mensagem para 5 pessoas. Que é Então, a mão, olha né? o O símbolo da mão. 1, 2, 3, 4, 5. olha né? o desafio que é. E isso vai envolver o quê? Escolhas. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos em receber de Deus. Porque nós estamos dispostos. A lição trouxe para É nós. aquela pergunta que Jesus fazia. Via um cego, o que tu quer? Porque curar o cego, ele ia parar de não podia mais pedir dinheiro, porque ele deixou de ser cego, não ia ter mais ninguém que fazia as coisas Sabe para que- ele, sabe- mas ele ia ter que caminhar e fazer as coisas com as próprias pernas. Exatamente. O Amin Rodor, ele faz uma descrição aí, né, desse milagre, e a pessoa que pediu para ser curada, ela estava lá não sei quantos anos pedindo esmola, e aí, dali em diante, o que aconteceu? Não, é isso que é a Estamos coisa. dispostos? Agora, pastor, de forma assim, bem do jeito que o senhor gosta de falar, direta, como Satanás nos distrai para que a gente não aprende a verdade, não se interesse pela verdade, e como, por favor, ensina a gente aqui, como abrir o entendimento, o que é que pode abrir nossa visão para o entendimento, para não cair nas ciladas do diabo. Olha, hoje a gente vive no mundo da tecnologia, onde nós temos uma dívida tremenda com as novas gerações por causa da tecnologia, e a distração é muito grande. Então, assim, você cai nas redes sociais, você sabe que aquilo ali, para você ficar 1 hora ali, quando você piscou, já foi. Então, veja só, qual para mim seria o grande ponto assim que nós precisamos entender? Você quer mesmo dedicar um tempo para o estudo da palavra de Deus nesse mundo de tanta distração? Começa o dia fazendo da primeira hora de cada dia o estudo da Bíblia. Amém. Não abra mão disso. Porque se você Antes do perdeu... celular, antes de qualquer coisa, vá à Bíblia, a palavra de Deus, e dedica pelo menos 1 hora ali estudando a Bíblia, em comunhão, em oração, pedindo para o Espírito Santo, com o coração aberto, para ele te moldar, para ele te... Aí pronto, você já começou o dia bem. E eu gosto de dizer assim, que a gente começa o dia com Deus para passar o dia com Ele. Isso. Entende? Isso é muito importante. Então, assim, Amém. no mundo de tanta distração, e não vem dizer que você não tem distração, porque você tem. Nós temos. Isso não é um problema só dos nossos filhos, isso é um problema nosso hoje, porque tudo se resume em tecnologia. Aqui está a minha lição da escola sabatina. Entende? E nós precisamos usar mesmo, porque traz agilidades. Eu tenho uma biblioteca, por exemplo, com milhares de livros, onde eu faço uma pesquisa e ele me traz muito rápido o que eu preciso. E se eu estou estudando um assunto, um determinado tema, é muito mais fácil eu buscar numa busca tal palavra e ele me dá rápido, palavras, né? Já nos originais, me dá tudo, do que eu pegar e buscar em 30 livros. É claro, nesse mundo de agilidade, nós precisamos usar esses recursos, porém, nada substitui. Amém. A minha pesquisa, ela não substitui o meu estudo pessoal, é o meu abrir o coração para Deus, eu falar das minhas necessidades. Então, Então, eu posso dizer o seguinte, essa pressa que o senhor tem de buscar na pesquisa não pode ser a nossa pressa ao pesquisar a palavra de Deus. Não pode ser a minha pressa da minha devoção pessoal, da minha comunhão com Deus. Isso aí não é pesquisa. Isso aí é um estudo. É salvação mesmo. Né? É assim, de abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar e moldar a minha vida. Isso é diferente. Agora é rapidinho. E nós encerrando a lição, eu deixei uma pergunta que eu queria que vocês dois respondessem. Vou começar com o Joel. Joel, de forma rápida, quem é Jesus para aqueles que vivem nas trevas? Bom, a Bíblia trouxe João 1, né? Ele é a luz que resplandece nas trevas. E quando João cita ali o texto, Jesus ele veio no mundo em trevas para mudar a luz, e aí para trazer a luz, e aí eu venho aqui, ó, quem é Jesus nesse mundo? Farol, né? Quando eu olhei aqui essa ilustração aqui, eu achei que era uma lanterna. Mas depois que eu vi que o personagem aqui ele está andando com uma Bíblia, né, aberta, e aí clareando o caminho, e lá na frente tem um buraco, né, que ele, se não tivesse com a luz ali, ele iria cair. Então, Jesus é aquele que veio nos dar a claridade, né, clareza espiritual, abrir os olhos do cego espiritualmente, dar luz em meio às trevas. Pastor, quem é Jesus para quem está no meio das trevas? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele é a luz no fundo do túnel. Amém. Quem é Jesus para você? Você está nas trevas? Você está com dúvidas?
quem é Jesus para você. Essa lição vem mostrando que se você tem um pouquinho de Jesus, Jesus falou assim, se você tiver um pouquinho de luz, caminhe na luz. Mas ele não quer dizer que você tem que ficar com aquele pouquinho de luz, não, porque a própria Bíblia diz assim que a palavra de Deus, ou seja, o entendimento é uma luz que clareia, clareia, clareia até tornar-se um dia perfeito. E é isso que Jesus quer. E Jesus quer ser um dia perfeito na tua vida. Satanás está aí tentando destruir. Satanás veio para roubar, veio para matar, veio para destruir. Jesus falou, eu vim para dar vida. E Jesus é a vida, Jesus é a luz, Jesus é a eternidade. Eu só queria ressaltar para você que todo o estudo da lição que a gente está fazendo está nesse livro aqui, ó. O Grande Conflito, eu vou desejar a toda a nação na cabeça, o Grande Conflito. Se você não tem o Grande Conflito, por favor, pede para o Kevin. Kevin, envia para mim um Grande Conflito, manda pelo WhatsApp que o Kevin acabou de colocar aí. E, por favor, leia esse livro aqui, você tem que ler. E, por favor, estude a lição, que essa lição vai estar tremendo, vai estar desvendando, abrindo a cortina, mostrando o cenário, o que Satanás está fazendo para que eu e você, nós nos percamos. E a gente também vai ver o que Jesus está fazendo para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado que o Senhor nos ensinou que Tua palavra é a verdade, nos ensinou que o Senhor é a luz, nos ensinou que precisamos do Espírito Santo, que precisamos da Tua palavra, ela, a Escritura, ela é a luz, é a candeia que vai abrir o nosso entendimento. E sendo assim, ficar de forma bem clara, o erro e a verdade ficará de forma distinta. Nós veremos, nós teremos o faro para sabermos se uma verdade ou se uma coisa doce, que parece doce, né? Se é Satanás que está trazendo, se são verdades da Tua palavra. Necessitamos muito dela. Necessitamos do Espírito Santo para entendê-la. Necessitamos de Ti, ó Deus, para sermos protegidos de Satanás. Mas, por favor, nos ajude para que sejamos uma bênção para a nossa família, uma bênção para o círculo que a gente convive, os nossos vizinhos, o pessoal do nosso trabalho, da escola, as pessoas que a gente convive, que elas possam ver a luz de Cristo em nós. Por favor, ó Deus, guarda-nos na Tua palavra, mantenha-nos com fé. É o que nós suplicamos nas bênçãos de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Não esquece de compartilhar, não esquece de dar o seu like e não se esqueça, semana que vem nós estamos aqui com mais uma classe para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus seja para você uma luz, que Deus seja para você a verdade e a vida. Até mais.